Pega sua Bíblia de novo aí, irmão. Pega aí, agora abre comigo Êxodo, capítulo 21, a partir do verso 33. Nessa noite vamos pregar Êxodo do capítulo 20 ao capítulo 24. E estamos aí seguindo na nossa série Verdadeiramente Livres. Eu quero ler um texto aqui com você, esse Êxodo 21, a partir do verso 33, um texto um pouco estranho para os nossos dias. E há algumas coisas realmente que nos parecem estranhas quando nós lemos o Velho Testamento, quando nós lemos aqui Êxodo, várias leis, várias coisas que causam estranheza. E eu peço ao Senhor, e nós vamos orar por isso agora mesmo, que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente possa compreender a palavra de Deus como um todo. Está escrito assim, veja bem: se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador, e o seu dono não prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Senhor Deus, nós pedimos então esse esclarecimento, essa clareza, esse entendimento da Tua palavra, para que nós saiamos daqui mais preparados para ler e compreender, mais ainda, Deus, saiamos daqui praticando aquilo que nós aprendemos, que nós não sejamos ouvintes negligentes, mas que sejamos operosos praticantes dessa palavra santa, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Irmão, para que serviria essa lei do boi chifrador nos dias de hoje, século 21? Você já se fez essa pergunta? E algumas pessoas, quando se deparam com as leis do Antigo Testamento, eu mesmo já, irmãos, com perdão se foi para você, mas eu já ensinei errado a respeito da lei que está no Antigo Testamento. E muitas pessoas dizem assim: olha, quando você se depara com esses textos, você precisa saber que existe 3 tipos de lei: a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Então, ensinando erradamente, às vezes eu mesmo ensinei isso, e outras pessoas ensinam assim, que a lei civil passou. Essa lei aqui era para aquele povo naquele tempo. Não tenho nada que ver com essa lei. Essa lei não se aplica à minha vida, porque a lei civil que eu obedeço é a lei brasileira, a lei aqui que diz qual é a mão de direção que eu devo quando estiver dirigindo um carro, é a lei que rege os contratos que nós fazemos, que diz o que é abusivo, o que não é a lei brasileira. Então, dizia eu no passado, e muitos afirmam assim: não, essa lei nós não temos nada a ver com essa lei. Isso aqui é só para mostrar que havia uma lei civil em Israel. Outra questão é a lei cerimonial, e aí muitas vezes nós podemos ter ouvido que, veja, hoje em dia não tem mais as cerimônias do Antigo Testamento, porque Jesus Cristo veio e Ele foi o sacrifício perfeito. A partir do sacrifício de Jesus, toda a lei cerimonial, ela perde a sua importância, e não é mais para conosco que está falando. Irmão, não é assim. Por quê? Eu tenho que citar a palavra de Deus para você entender, porque a Bíblia diz no Novo Testamento, a Bíblia diz em Romanos capítulo 15, verso 4: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, tudo o que outrora foi escrito é tudo, irmão. Não tem nada que esteja aqui por um acaso. Não tem nada aqui que seja para você falar assim: essa parte eu vou pular. E quanta coisa, às vezes dá vontade de pular, porque há uma dificuldade de entendimento. Mas a verdade é que nós precisamos entender 2 coisas essenciais antes de nós entrarmos, e aqui hoje estamos entrando no grosso da lei de Deus,
que vamos ver daqui a pouco a partir do capítulo 20, os 10 mandamentos, mas precisamos antes de mais nada entender duas coisas, para que a gente possa compreender melhor esse assunto. A primeira delas é que a salvação sempre foi pela graça. Salvação sempre foi pela graça. Algumas pessoas dizem assim, olha, no passado, e o passado eles se referem ao Velho Testamento, ele diz, no passado as pessoas eram salvas pelos sacrifícios, pela obediência da lei, mas a partir de Jesus, as pessoas são salvas pela fé. Não é isso que a Escritura diz. Porque se você vai, por exemplo, eu poderia citar vários outros textos, mas se você vai, por exemplo, para Hebreus, que mostra lá, né, o que a gente chama de a galeria dos heróis da fé, lá está demonstrado que desde Adão, Abel, Noé, Enoque, todos aqueles do passado, eles são apresentados como alguém que foi salvo pela fé. E somos herdeiros de quê? Do sangue de Abraão ou da fé de Abraão? Somos herdeiros da fé de Abraão. De modo que aqueles que no passado, antes que Cristo se manifestasse, morreram e foram salvos, a Bíblia diz que foram salvos, por exemplo, essa galeria aí, a gente salva, foram salvos pela fé de que o Redentor, o Messias, que o Cristo viria. Então, lá no passado eles foram salvos pela fé de que a promessa de Deus se cumpriria. Aquela promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden, aquela que que Adão e Eva até se esconderam com medo de Deus matar eles, e Deus chega lá e diz, onde vocês estão? E lá ele diz, de fato vocês morreram espiritualmente, de fato, agora, maldita é a terra por causa de vocês, de fato, agora vai ser muito mais difícil viver, mas eu quero dizer para vocês, a boa notícia, da semente da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, e nós vimos isso em Cristo Jesus, nascido de mulher, mas gerado pelo Espírito Santo. Então, desde o momento do pecado, logo após o pecado, começa o Evangelho, porque Deus anuncia boas notícias, haverá salvação através daquele que vai se manifestar. Então, todos no passado que morreram e foram salvos pela fé e não pelas obras, porque ninguém é capaz de cumprir a lei. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão, incapacitados estão, separados estão da glória de Deus, da manifestação de Deus, da presença de Deus. Ninguém é salvo por aquilo que faz, somente a salvação por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então nós precisamos saber que a salvação sempre foi e sempre será pela graça. Mas a outra coisa que nós precisamos saber também é que a lei não foi abolida. Não foi abolida. E aí você diz assim, não, mas nem a lei cerimonial, pastor, então nós vamos ter que sacrificar cordeiro? A lei civil, não, a lei não foi abolida. Por quê? Porque as leis civis e cerimoniais que nós sabemos que não se aplicam diretamente a nós, mas ali está o ensino, a base para nós entendermos o caráter de Deus, para nós fazermos tanto as nossas leis civis, como para nós também prestarmos culto ao Senhor. Irmão, o culto ao Senhor não é a gente que inventa, o culto ao Senhor tem um fundamento. Nós precisamos saber a quem é que eu estou cultuando a Deus, e Deus se revela como Ele quer ser cultuado, revela, então eu preciso prestar atenção. Então essas leis, elas trazem princípios para que nós possamos viver. Vou dar então uma ideia, eu não li a lei do boi chifrador. O que eu aprendo na lei do boi chifrador? Porque você pode pensar, não, nunca vou ter boi, gente, eu não tenho boi, não abro, sai abrindo buraco para os outros cair, então essa lei não tem nada a ver comigo. Tem, sabe por quê? Ela está revelando um princípio ali, duas coisas. Ela diz que eu não devo culpar alguém pelo que ele fez acidentalmente. Isso é um princípio, um fundamento que vai servir para quem queira fazer uma lei. Quem sabe você amanhã vai ser um vereador, quem sabe você vai ser um deputado estadual, um deputado federal, um senador, senadora, deputada, e você vai legislar. E a lei, ela procede daquele que está ali dizendo, olha, o justo é isso. E como um cristão você vai apresentar a justiça que você conhece da parte de Deus. Como é que Deus vê o que é justo? Então essa lei traz isso. Outra coisa, do culto, por exemplo,
Eu li no princípio aqui sobre aquele princípio de fazer altar. Como é que é? As pedras lavradas não servem, tem que ser a pedra simples. Por quê? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a oferta é que está no centro. Jesus Cristo é o que importa, é Ele que tem que ser visto. Então, se a evidência está mais na forma do que na essência, está errado. Se a música é maior do que a letra, a mensagem que ela traz, está errado. Se a nossa composição é tão sublime que é capaz de desviar os nossos sentidos da realidade da mensagem do Evangelho, então nós estamos lavrando as pedras. Então nós estamos fazendo algo que está ofuscando ao invés do que ela deveria fazer. A música deve servir à mensagem, como o pregador também. Se o pregador é pirotécnico, ele chama mais atenção para si do que para a palavra que ele está pregando. Se o que ele traz são os seus conhecimentos, as suas experiências, então a palavra de Deus está ficando em segundo lugar, e ele está lavrando a pedra, ou seja, ele está polindo, ele está mostrando algo que é humano, ao invés de mostrar aquilo que é de Deus. Princípios para o culto, irmãos. Nós temos princípios para o culto. Tudo que nós fazemos aqui é pensado. Por que que o púlpito, numa igreja evangélica, você vai ver, não sei, né? Hoje em dia não tem algumas que já estão tirando até o púlpito, tira o púlpito, chega alguém. Por que na reforma protestante o púlpito ficou no centro? Porque foram tiradas as imagens, foram tiradas as pinturas, foram tiradas todas as coisas que distraíam a atenção, e foi colocado no centro a Bíblia. Por quê? Para que todo mundo visualmente já perceba, é daqui que procede, o nosso culto, a nossa vida, tudo procede daqui. Tira aquilo que é periférico, coloca aquilo que é central. Então Deus, ele estabelece como é que ele deve ser cultuado, irmãos, de modo que a gente percebe que a lei de Deus, que muita gente olhava para a lei e falava assim: ai, graças a Deus que eu não vivo mais debaixo da lei. Eu vou mostrar com mais clareza para você ainda do que eu já falei agora, que nós estamos sim debaixo da lei. Nós vivemos a lei, irmãos. Eu quero dizer para você que a lei é um presente da graça de Deus para nós. A lei não está aqui por acaso. Se você ler o livro de Romanos, você vai ver o apóstolo Paulo falando bem da lei, ele dizendo que ela é justa, é pura, é boa. Ele só vai demonstrar com clareza que nós somos incapazes de cumprir a lei por nós mesmos, e que ninguém é salvo pelas obras da lei. E aí ele vai apresentar a graça, mas ele não está anulando a lei de modo algum. A lei é um presente de Deus. Por quê? Porque a nossa consciência, desde o pecado lá no jardim, irmãos, ela foi prejudicada. Nós facilmente nos desviamos da vontade de Deus, inventamos. Nós facilmente saímos por causa da nossa pecaminosidade. Infelizmente, irmãos, nós somos pessoas que, deixados a nossa própria sorte, nós não vamos produzir a justiça que precisa ser produzida. Para nós, infelizmente, pau que dá em Chico, às vezes não dá em Francisco. Por quê? Não tem um ditado? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. A medida é certa, a lei serve para todo mundo. Mas a verdade é que ela muitas vezes, quando o homem está ali para exercer a lei, ele dá uma levantadinha, às vezes fala: mas esse aqui é meu parente, esse aqui é do meu grupo político, esse aqui é mais chegado, esse aqui é que eu quero ver no poder, e aí a lei já não vale mais da mesma maneira. Isso é o ser humano, mas nós temos padrões de Deus para nós verificarmos se a nossa vida está conforme a vontade de Deus. Irmãos, essa nação de Israel que chega aqui nesse ponto do livro do Êxodo é a nação que Deus diz assim: eu vou fazer de vocês nação santa, vocês são a noiva. Irmãos, porque a igreja e o povo de Israel, o povo de Deus, porque a Bíblia nos revela que
não é israelita aquele que é de sangue, apenas descendente de Abraão, mas israelita é aquele que foi circuncidado no coração, aquele que tem a fé de Abraão, e a fé não a fé de Abraão, cuidado, a fé que Abraão teve no Deus verdadeiro, não é a fé porque ele tinha muita fé, mas porque ele creu no Deus verdadeiro. Essa fé é que nos faz o povo de Deus, a noiva do Cordeiro, e ela precisa aprender agora que foi resgatada, como viver para Deus. Então a lei é um presente da graça para nós, irmãos. Leis difíceis de compreender muitas vezes, mas você precisa entender que esse povo vem da queda, vem de uma separação de Deus. E se você caminhar aqui, eu não vou ensinar ou pregar todas as leis que são apresentadas, desde o capítulo 20 até o capítulo 24. Mas se você, quero preparar você para a leitura dessas leis. Aqui você vai encontrar leis difíceis, leis que você vai dizer assim, por que isso está aqui? Mas espera aí. Por exemplo, aqui tem leis a respeito da escravidão, dizendo que, olha, se você quebrar o dente do seu escravo, ele vai ter que sair livre pelo dente dele que você quebrou. Você não pode fazer isso, se você fizer, você vai perder o escravo. E a gente podia pensar assim, mas não era que devia estar escrito aqui, não vai ter escravidão? Por acaso escravidão é um padrão de Deus? Deus criou Adão, Eva e os seus escravos? De modo nenhum. Então escravidão nunca foi padrão de Deus. Mas assim como Jesus um dia ensinou, quando perguntaram para ele, Jesus, é lícito dar carta de divórcio? E ele disse, o que Moisés ensinou? Moisés falou que pode dar carta de divórcio. Jesus disse assim, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu dar carta de divórcio, mas no princípio não foi assim. Porque Deus fez homem e mulher, e aí Jesus vai explicar para eles o seguinte, olha, não é esse o padrão de Deus, mas a lei foi dada a vocês para diminuir um pouco, para regular um pouco, para baixar um pouco essa pecaminosidade, essa maldade no coração do homem, que é capaz de produzir coisas horríveis como escravidão e como o repúdio da mulher. Sabe como é que a mulher é repudiada? A mulher é repudiada assim, o homem tinha todo direito, então ele, por causa da maldade, não é que nunca foi ensinado pela palavra de Deus, não, estou falando como é que era, e como às vezes vai embora, não gostei do que você fez, você não está me agradando. A mulher ia embora sem direito a nada, voltava para a casa do pai, chegava lá, era uma mulher que não conseguiu agradar o marido, era a mulher que ela era? Ela era casada? Ela era solteira, separada? O que ela era? Ela nem sabia o que ela era, e ficava humilhada, e o sujeito safado, pecador, falando assim, não, então é o seguinte, se você quiser voltar, vai ser nos meus termos, vai ser assim, vai ser assim. Então Deus dá uma lei para tratar com a maldade do coração do homem, diz assim, se você mandar embora a sua mulher, você vai dar ela carta de divórcio, e ela vai ficar livre. Deus está mandando divorciar? Não. Perguntar para Jesus, é para divorciar? Pode. Ele disse não, porque o que Deus ajuntou não separe o homem. Deus não admite o divórcio, mas por causa da maldade do nosso coração, às vezes Deus vai tratar com as nossas infidelidades e traz lá uma lei que é para tratar disso. Então a lei que trata, e você vai encontrar outras leis. Por que essa lei está aqui? Mas é Deus tratando, o Deus Santo tratando com o homem pecador e dando uma quebrada no pecado dele, enquanto mostra o amor e a vontade de Deus para que o homem seja transformado. Se você observar, o cristianismo foi fator central para o fim da escravidão no mundo. É através da pregação do Evangelho, a mudança que ele provoca na sociedade, a ponto das pessoas pararem de achar normal, que o povo achava normal ter escravo, e parar de achar normal isso, é influência do Evangelho, da palavra de Deus, que vai mudando os corações. Então você tem ali no capítulo 21 até o 22, 20, algumas leis para a vida diária, do 22 até o 23,
22, 21 até 23, 9, alguns imperativos morais. Você tem ali do 23, 10 até o 19, a observância dos sábados e festas religiosas, mais detalhes sobre isso, como honrar o Senhor. Do 23, 20 até o 33, como Deus ia agir a favor do povo para que ele pudesse tomar posse da terra prometida. Mas o centro da pregação que eu quero trazer para você hoje é aquilo que está em Êxodo capítulo 20. Eu peço que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. São os chamados 10 mandamentos. Os judeus chamam de as 10 palavras. Esse aqui é o fundamento, é o centro, irmão. É daqui que procede toda a lei. O pensamento de Deus está aqui. O fundamento de como viver e agradar a Deus está aqui. Então, diz assim a palavra do Senhor: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E para nós entendermos essa lei dada por Deus, nós precisamos entender o que estava acontecendo quando o povo recebe essa lei. Isso é muito importante, porque onde o povo está, o que aconteceu para que o povo pudesse agora receber essa lei? Esse povo foi retirado por Deus com mão forte do Egito, da escravidão. Era um povo que só sabia clamar e chorar, porque eles eram escravos e maltratados no Egito. Deus se compadeceu desse povo a quem ele tinha feito promessa, porque eles eram descendentes de Abraão. E Deus resolve agir a favor desse povo. É muito, para mim, é sempre muito emocionante. Eu sempre me emociono quando eu leio aquele trecho que Deus diz a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu desci, eu vim. Essa maneira como Deus vem pessoalmente, Ele se manifesta e Ele age. Ele não manda alguém, Ele vem em pessoa. Ele vem e Ele age, chega lá no Egito e derruba todos os deuses do Egito, humilha todas aquelas divindades falsas, humilha Satanás, humilha aquele que aprisionava o seu povo e traz esse povo como que arrebatado. Ele diz em asas de águias, ele traz esse povo até o lugar onde ele havia prometido a Moisés. Ele falou: eu vou trazer esse povo aqui e eles vão me servir, me adorar nesse lugar. Eles chegam naquele lugar preparado, trazidos por Deus, e agora, depois que Deus tanto já os amou, tanto já agiu a favor deles, Deus vai dar a eles, escrito em 2 pedras, escritas na frente e atrás, irmãos, 2 cópias de um documento de casamento. O que está acontecendo aqui
é um casamento de Deus com o seu povo. A figura que Deus usa para o seu povo, que é a igreja, o mesmo Israel do passado, é o Israel do presente. Nós somos o Israel de Deus, o verdadeiro Israel, o Israel espiritual, não o Israel nação, não o Israel geográfico, mas o Israel, o povo escolhido de Deus. Ali está aquele povo, a noiva e o noivo, para fazer os votos de casamento, para dizer como é que vai ser, e o noivo vai dizer agora como é que vai ser. Irmãos, por que ele tem que dizer isso? Porque a noiva não sabe amar o noivo. A noiva, a igreja, o povo de Deus, nós não sabemos como agradar a Deus. É preciso que Ele nos mostre. Sabe por quê? Porque nós nos desviamos demais. Porque o pecado não é apenas um ato. Há pessoas que acham que o pecado é fazer coisa errada. Não, você faz coisa errada pelo estado do pecado. O pecado é a condição em que você está, e se manifesta através do ato pecaminoso. Então é muito mais profundo. Esse povo, ele foi tirado do Egito, mas Deus ainda ia tirar o Egito de dentro deles, ainda ia santificar. Esse povo precisava aprender, e o que nós temos aqui são ensinos de como essa noiva deve amar o noivo. E é interessante porque eu já disse aqui, Deus já havia provado o seu amor. 1 e 2 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Quando Deus dá uma lei ao povo, diz: é assim que você deve proceder, antes Ele já salvou você, Ele já foi lá no Egito, Ele já arrebatou você de lá, Ele já tinha feito tudo por aquele povo, e aquele povo só sabia reclamar. Você lembra bem disso? Aquele povo não sabia como servir a Deus, eles faziam besteira o tempo todo, e Deus está dizendo: mas eu já fiz. É assim que Jesus fez por nós. Diz Romanos 5,7: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por o bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus vai dar a lei ao povo, os votos de casamento que devem ser cumpridos depois de tê-los amado. Deus nos chama a obedecê-lo depois que Ele nos salvou. Quando você estava perdido, Deus falou para você: venha como você está, venha do jeito que você está, mas eu não vou permitir que você permaneça dessa maneira. Então a chamada de Deus é: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, a salvação é de graça, não é pelo que você faz. Todos nós chegamos diante de Deus impuros, sujos, e Ele nos purificou, mas agora precisamos aprender a amá-lo. E Ele diz o seguinte: os 4 primeiros mandamentos nos ensinam como amar a Deus. E se nós não aprendermos a amar a Deus, irmãos, nós não saberemos amar a nós e nem ao próximo. Pode esquecer. Se você não aprender a amar a Deus, você não vai fazer bem nem para você, você não vai conseguir nem se amar, você vai fazer mal para você, porque o pecado, ele vai confundir a sua mente, e você vai fazer o mal pensando que está fazendo bem, e vai chegar onde você não deseja. Então Deus diz lá no verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Eu vou explicar para você, assim, bem simplesmente, como usando a ilustração do casamento, que é uma ilustração legítima, que a Bíblia diz que somos a noiva do Cordeiro. Então, se é o casamento e se é como a noiva deve proceder com o noivo está dizendo assim: minha noiva, não pode ter outro noivo, tá bom? É só um, vai casar comigo e é só comigo, não pode haver outro na sua vida, não pode ter outro noivo. Deuteronômio 6, 4 e 5 diz: ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, com tudo. Então não sobra espaço para amores externos. Não dá para amar outros deuses, não dá para amar nada a mais do que se ama a Deus, nem a você mesmo. O princípio da vida é saber que Deus é Senhor. E muitas pessoas não sabem quem é Deus, porque elas acham que é elas que estão em primeiro lugar. As pessoas chegam e dizem: pastor, como que Deus vai resolver esse problema para mim?
Pastor, e Deus faz? Como é que eu faço para Deus fazer isso assim na minha vida? E isso é uma mentalidade equivocada, porque não é você que tem que ser servido, é Deus quem deve ser servido. Você entende o que significa essa palavra Deus? O Senhor significa que Ele está acima de todas as coisas, e nós, segundo está escrito em Atos dos Apóstolos 17, a partir do verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Irmão, você existe por causa de Deus, não é Deus que existe por causa de você. Então, essa mentalidade, essa relação consumista de muita gente, que muita gente quer ter com Deus, é um absurdo. Você achar que Deus existe para te fazer feliz. Você veio para a igreja para ser feliz? Com certeza, se você seguir o Senhor, Ele diz: eu vou fazer de você nação santa, você vai ser minha propriedade particular, vou cuidar de você. Mas aqui, se você entender quem eu sou, se você me seguir, não há como Deus ser o seu Salvador se Ele não for o seu Senhor. Se não for Ele quem disser como você vai viver, se você vai ter uma vida paralela, então isso se chama infidelidade. Só pode ter um noivo, você não pode ter vida paralela. E ele insiste em dizer dos versos 4 a 6, não pode fazer imagem de escultura, não vai fazer imagem de escultura, para você ter é fácil você entender, é que Deus está dizendo assim, não pode ter a foto de outro na carteira. Você vai casar comigo? Vai ficar com a foto do ex na sua carteira? Não farás para ti imagem de escultura, nem obra alguma. Você não vai ter outros deuses, você não vai confiar em outro, você não vai falar assim, se der errado eu vou para tal, se não, um pouquinho com Deus, um pouquinho ali, entendeu? Vamos fazer uma jogada. É uma safadeza. A pessoa tem compromisso com um e com o outro, e fica com um e dá uma piscada para o outro e está casado com esse. Deus nunca aceitaria isso. E Ele diz: não, é exclusividade. Não vai fazer representação visual. Mas a queda, irmãos, quando nós caímos em pecado, a queda fez de nós gente que faz ídolos à torta e à direita. Aí você fala assim: eu nunca fiz um ídolo, pastor, nunca me curvei diante de um ídolo. Olha, desde criancinha eu jamais fui idólatra, nunca tive uma imagem, nunca tive um objeto sagrado de devoção, nunca fiz isso. Irmão, isso aí é o mais fácil. O pior são os ídolos que nós não vemos. Os ídolos que você vê é fácil, que você quando conversa até quebra, joga fora, dispensa, nunca mais você ajoelha. O problema são aqueles ídolos que nós fazemos, e diz Romanos capítulo 1, a partir do verso 21, qual é a condição do homem caído? Nós, a sua condição e a minha, sem Cristo, tá bom? Sem Cristo nós somos assim, fazedores de ídolos. Olha o que diz lá: porquanto tendo conhecimento de Deus, porque os céus manifestam a glória de Deus, a natureza mostra que há um Deus, mas mesmo conhecendo a Deus, o mundo não reconhece Deus. E ele diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. Ficou burro, anulou a sua capacidade intelectual, obscurecendo-se-lhe o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, como aves, quadrúpedes e répteis. Fizeram lá os seus deusezinhos. Ele está dizendo assim: gente, isso não é coisa de gente que consegue raciocinar, não. É o diabo que faz você ficar burro, é o pecado que faz você ficar burro, e você consegue fazer uma estatuazinha. Você vai lá, pega um pedaço de pau e lavra nele lá, faz o bonequinho, põe ali, e depois você abaixa e adora. Isso é coisa estranha. A palavra de Deus, não sou eu que estou falando, aqui está falando que isso é insensatez, chama de insensatez, bobeira, burrice, chama de loucura, mas demonstra que isso é um processo espiritual de escravidão. É dessa escravidão que vem, que Deus nos liberta, do Egito, do mundo. Então, quantas pessoas fazem ídolos, idolatram o próprio corpo? Tem gente que acha que
eu tenho que ter, se eu tiver esse corpo saradão dessa forma, eu vou ser mais alguma coisa, alguém vai, né? Vou me vestir dessa maneira, vou comprar isso, às vezes até sem poder, esse carro, essa coisa, porque as pessoas vão dizer o quê? Uau! Ou seja, glória ao Enoque, né? Parabéns, Enoque, pela sua conquista. Idolatria, gente que quer ser idolatrada, gente que quer receber aplausos. Irmãos, idolatria é um negócio complicado demais. Quando você pensa que não, você está fazendo um ídolo. Quando você pensa que não, você deixou a idolatria entrar na sua vida, e Deus diz assim: não, você não vai confiar em nada, você não vai associar a sua imagem a nada disso. Irmãos, você quer saber o que é a imagem de Deus? Qual que é a imagem que Deus não apenas permitiu, Ele mesmo fez de si? Deus fez o homem o quê? A sua imagem, conforme a sua semelhança. É o ser humano que expressa quem Deus é, e não é para ser adorado, é para ser um adorador. Deus fez seres adoradores, irmão. Olha a confusão em que o diabo nos mete, que o pecado nos mete, quando nós achamos que podemos fazer do nosso jeito. Irmão, diz o Senhor ali no verso 7, não tomarás, que também pode ser traduzido como não levarás, o nome do Senhor teu Deus em vão, que também pode ser, se em vão, pode ser entendido como falsamente. Sabe o que o noivo está dizendo para a noiva? Aqui, minha noiva, você vai ter a partir de agora o meu nome. Agora você vai ter o meu nome lá na sua assinatura, vai constar o meu nome. Você está ligado a mim, eu e você somos uma pessoa só. O que você faz agora reflete na minha pessoa. Fala de testemunho. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem gente que acha que se eu falar Deus, ai, graças a Deus, meu Deus, não devia estar falando assim, porque eu posso estar falando o nome de Deus em vão. Os judeus entenderam assim, os israelitas entenderam assim, tanto é que eles até esqueceram como que pronuncia o nome de Deus, que Deus se revelou Moisés perguntou, quem eu vou dizer? Diz, eu sou o que sou. Aquela palavra, que a gente fala que é um tetragrama, né? 4 letras, que às vezes a gente fala que é Yahvé ou Jeová, esse nome, que essas letras têm a ver com o eterno, da ideia de eternidade. Eu sou aquele que sou por mim mesmo, eu sou a fonte de tudo, sabe? É isso que quer dizer, eu sou o que sou. Eles, com medo de falar o nome de Deus em vão, eles substituíram por Adonai. Então toda vez que um judeu ia falar, ao invés dele dizer Yahvé ou Jeová, ninguém sabe mais qual que é a pronúncia, né? Ele dizia Adonai, que também significa Senhor, com medo de pecar nesse mandamento. Mas não é isso, é o testemunho. Não levarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você não assina o nome de Deus, você não tem o nome de Deus em você, para você depois dar mau testemunho através da sua maneira de viver. Irmãos, o nome é muito importante na Bíblia. O nome de Jesus é muito importante. Olha o que diz Filipenses 2,9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmão, não é qualquer coisa o nome de Cristo em você. Não é um título que você possa usar de qualquer maneira. Muita gente aí se diz cristão e não é. Aqui nós estamos falando de fidelidade, exclusividade, relacionamento do noivo e da noiva, de Deus com o seu povo. E Deus não vai se casar com uma prostituta. Você não pode pegar o nome de Deus e sair fazendo qualquer coisa. Mas Ele pegou, na verdade, um povo prostituído, escravizado e abusado, e o limpou e o lavou. É isso que Jesus Cristo fez com todos nós. Todos nós éramos a prostituta, todos nós, irmão, e Ele nos lavou. Todos nós igualmente fomos regenerados em Cristo Jesus. E sabe como que Jesus se refere a nós? Como a noiva perfeita, imaculada, virgem. Como pode alguém, depois de perder a virgindade, tornar-se virgem?
Pois em Cristo Jesus Ele nos restaura a tal ponto que Ele diz: é virgem, é pura, é perfeita, porque eu a fiz assim. Em Cristo Jesus, então, o impuro se torna puro, o prostituto, a prostituta se torna a noiva de Cristo. Passamos até o nome dele. Não podemos fazer da nossa vida uma vida de prostituição. E essa prostituição não está falando só de sexo. Pecado é prostituição, idolatria é prostituição, a Bíblia trata como prostituição. Então, irmãos, vamos entender a importância do nome de Cristo na nossa vida. Depois ele fala nos versos 8 a 11 do sábado: descanso, consagração. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás nele toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O que Deus está dizendo? Deixa eu falar na linguagem do noivo para a noiva. Ele está dizendo assim: minha noiva, eu vou te amar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não existe tempo para nós. Eu lembro quando eu namorava, a vontade que eu tinha de casar para parar de ir embora na hora que tinha que ir embora, porque naquela hora chegava rápido demais, tinha que ir embora. Porque eu queria 24 horas por dia, 7 dias na semana. Queria estar com a Priscila. Muito mais o Senhor. Então ele disse assim: olha, o nosso relacionamento é 24 por 7, é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Mas, e eu espero mesmo de você, essa é a dedicação de Deus para conosco, irmãos. Deus é fiel. Isso que significa, Deus é fiel a nós o tempo todo. Espero mesmo de você, mas vai ter um dia na semana que nós vamos separar, vai ser o nosso dia. Vai ser um dia para nutrir o amor, nutrir o relacionamento, o nosso dia. Irmãos, isso aí devia ser comum, inclusive, entre os casais. Nós precisamos dar atenção. Quantos casamentos são perdidos porque não há atenção a isso, não há tempo de relacionamento, não há isso. Mas o casamento, a gente deve falar do casamento? Deve, mas o casamento espelha Cristo e a igreja. Esse é o centro aqui. Um dia de exclusividade. Desde o início da era cristã, os cristãos passaram a se reunir no chamado Dia do Senhor, domingo. Aí passou-se muito tempo, vieram alguns grupos, falaram: não, peraí, nós temos que fazer igual os judeus, de 6 horas da tarde, ou seja, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, senão Deus não aceita. Irmãos, nós não é o centro da pregação, que tem muito mais aqui a pregar, mas o que nós sabemos com clareza, que o nosso descanso acima de tudo é Cristo. Quantas vezes Cristo tratou da questão do sábado, quando ele era tão criticado por causa dessa questão do horáriozinho ali, das coisas, que alguns chegaram para ele e falaram assim: você não pode curar no sábado, cura em outro dia. Ele disse assim: ô seu hipócrita, se o seu filho ou o seu boi cair no buraco no sábado, você não tira de lá não? Você vai esperar outro dia? Eu estou aqui, essa filha de Abraão aqui, quantos anos ela está escravizada por Satanás? Eu não podia libertar ela hoje não? Seu hipócrita. Então essa questão do dia e o horário e tal, isso aí, irmãos, é periférico, mas há um princípio, lembra? Um princípio de exclusividade, um princípio de dedicação, que os cristãos estão cada dia abandonando mais. Por quê? Porque na verdade eles não sabem amar a Deus, eles amam muito a si mesmos. Então, se você tem a folga no domingo, o domingo às vezes você nem tem, porque dependendo do trabalho que você faz, às vezes você até trabalha, mas esse dia que deveria ser dedicado ao Senhor, aí você fala assim: não, mas hoje, acho que hoje, meu bem, vamos fazer o seguinte, esse domingo agora a gente vai no clube, tem um tempo que a gente não vai, aí no domingo que vem a gente vai na igreja, porque é ceia. Aí no outro domingo, a gente podia ir lá na casa da fulana, que vai ter um churrasco lá do aniversário, não sei o quê. Aí no outro domingo a gente resolve o que a gente vai fazer. Sério mesmo? E você é servo de Deus, e você acha que você foi livre da lei, e que a lei não serve para você.
Irmão, deixa eu te contar uma coisa, nós fomos livres da maldição da lei. Cristo nos libertou da maldição da lei, mas o relacionamento com Deus é algo que deve ser desejado e não deve ser abandonado. Então, dedicar esse dia ao Senhor, irmãos, dura tarefa para um pastor dizer para você que você devia se preparar para receber a pregação, que você que sabe o que nós estamos pregando, devia ler antes, para você se preparar, que você devia orar antes, dizer: Senhor Deus, me prepara para receber a tua palavra. Se você vem no culto da manhã, por exemplo, às vezes a pessoa, porque era sexta-feira, eu dormi 3 horas da manhã, 10h30 da manhã era madrugada para mim. Você chega aqui de qualquer maneira, pingando, capengando e tal, e quer participar do culto, e ser cheio do Espírito Santo, e ter uma experiência com Deus, não vai acontecer, irmão. Se você não amar o Senhor não vai se revelar a você como Ele quer se revelar. Nós devemos amar o nosso Deus, nós devemos desejar a sua presença. Acho que tem gente que no dia da volta de Jesus vai falar: peraí com Jesus, Jesus, mas hoje eu ia no Hopi Hari, hoje que eu ia viajar para Paris, o senhor resolveu voltar, Jesus? O senhor está de sacanagem comigo? Desculpa usar essa palavra chula, irmão, mas para dizer da sujeira do coração daquele que não deseja a presença do Senhor, não deseja buscar o Senhor. É sacanagem mesmo, é prostituição, é amar mais a si mesmo, é amar o mundo. Então os 4 primeiros mandamentos falam de como nós devemos amar a Deus, e aí a seguir, aprendendo a amar a Deus, nós começamos a aprender como amar o próximo. Verso 12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí a gente pode achar que só está falando de honrar pai e mãe, o que já seria uma grande coisa, porque nós vivemos uma sociedade que contraria isso. Satanás está ensinando para as pessoas o seguinte: olha, os pais, eles precisam ser amigos dos filhos. Então, o pai, ele tem que ver bem essa questão aí da autoridade, porque ele não pode ficar impondo as coisas para o menino. É mesmo? É mesmo? Só Satanás para te ensinar isso. Você não sabe aonde que ele vai te levar, não? Aqui, irmãos, nesse honrar o pai e mãe, está o princípio de toda a autoridade, inclusive da autoridade de Deus. Quem não aprende a honrar pai e mãe, não tem um relacionamento adequado com Deus. Não existe isso. Esqueça. Satanás tem trabalhado, sabe no que mais? Agora que a família já está toda sambada mesmo, que ele tem conquistado muito aí nessa área, agora ele diz o seguinte: olha, nós temos que acabar com esse negócio do patriarcado. Já ouviu essa palavra? A autoridade do pai. Por quê? Porque Satanás, na boca de muita gente aí que diz que não é de Satanás, eles têm outros títulos para eles, mas a Bíblia revela que esse pensamento é maligno. Eles dizem que o problema da humanidade é o pai, o problema da humanidade é esse. Então nós temos que eliminar, nós temos que colocar as pessoas no mesmo nível. Deixa eu te falar, sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala o que eu acabei de falar: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sabe o que Provérbios 20 fala? Para você aí que precisa entender o que é honrar pai e mãe: a quem amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Provérbios 30:17 diz: os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro o arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Aí você fala assim: mas pastor, então vai vir uma águia e vai arrancar meus olhos? Vão apagar a luz? Como é que é isso? Irmãos, estamos falando de princípios. Os pais, quando desprezados pelos filhos, os filhos perdem a referência, perdem a capacidade de enxergar bem. Eles estão jogando fora algo de precioso. Quando um filho desonra o pai, não aceita. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui bem clara para você: um pai e uma mãe descrente, desde que ele não esteja
indo diretamente contra a palavra de Deus, é muito mais útil e abençoador para você do que o melhor amigo que você fizer aí fora. Qualquer um. Ninguém se compara. Isso é estabelecido por Deus como um princípio que, se você não entender, você não vai conseguir honrar a Deus. Irmão, é da maneira de Deus, não é da nossa maneira. Diz ainda no verso 13: não assassinarás. É o que devia estar talvez escrito aí. Não é questão de apenas não matar, não assassinar. Você não vai matar. Por quê? Porque Deus é o Deus da vida. Mas esse assassinar, e eu não vou gastar muito tempo aqui, porque nós já tivemos uma série de pregações. Você pode depois acessar lá no aplicativo, achar lá no YouTube, achar as pregações no Sermão do Monte, em que Mateus 5,22 diz o seguinte: eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ali o Senhor está dizendo assim: se você sem motivo se irá contra o seu irmão, você já matou ele. Você pode matar alguém no coração. Então o fundamento é muito mais profundo. A dignidade da vida humana, homem, mulher, a mesma dignidade, nós não podemos assassinar. Ainda que você vá ler depois nas leis gerais aqui, e tem pena de morte, na Bíblia tem. Se devemos aplicar ou não, isso é uma discussão muito séria a se fazer, nós que temos que fazer as nossas leis. Muito séria essa discussão, não é tão leviana igual alguns dizem, tinha que ter, e outros falam, não pode ter. Cuidado. Mas o que a Bíblia está tratando aqui é da morte, um assassinato por maldade, fazer o mal ao outro e matar. Isso aí é diretamente condenado. Por quê? Porque a vida pertence a Deus. Deus é quem dá a vida, e Deus é o Deus de vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então a morte entra por outra via que não é o desejo de Deus. Verso 14 diz: não adulterarás. A noiva precisa ter essa convicção de fidelidade. Então poligamia, divórcio, já falamos sobre isso aqui, isso vem da dureza do coração humano, mas no princípio não foi assim. Não pode haver adultério. Não furtarás, está aí no verso 15. Por quê? Porque a noiva depende do noivo. Se você depende de Deus, irmão, você não precisa avançar no ganho do seu empregado, você não precisa avançar no imposto que você tem que pagar, você não precisa ser injusto no preço que você cobra do seu serviço. Digno é o obreiro do seu trabalho, você pode cobrar, mas tem que haver justiça. Irmãos, servir ao Senhor não é uma coisa fácil, mas Deus é um Deus santo, não dá para viver mais ou menos com Ele. Se você depende do noivo, você não precisa de nada que venha por outros meios, por meios que Deus não aprova. Você não precisa disso, porque o Senhor é quem supre você. Verso 16 fala: não dirás falso testemunho. Você não vai viver na mentira. Não dirás falso testemunho, não é só que você vai testemunhar falsamente contra alguém. Aqui está falando de mentira. Você não vai mentir. A mentira não é própria da noiva. Por quê? Porque ela compartilha da natureza de Deus. Lembra? Eu sou o caminho e a verdade. A natureza de Deus é a verdade, é a luz, não é as trevas, não é o engano. Então a mentira não pode estar nos nossos lábios por pretexto nenhum, por motivo algum. Se a noiva compartilha da natureza de Deus, ela não pode mais compartilhar da natureza de Satanás. A Bíblia diz,
Jesus afirmou para certas pessoas em João capítulo 8, verso 44: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Olha aqui, assassinato e mentira. Satanás, essa é a natureza de Satanás. Ele desde o princípio jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando você fala, irmão, o que sai da sua boca? Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se você fala mentira, se você engana pessoas, você tem que saber que isso vem de um coração cheio de mentira, cheio de engano. E às vezes você está enganando você mesmo, achando que você é crente em Jesus e que você está servindo a Deus, mas você ainda não foi tratado na mentira, na questão da mentira. Por fim, o último é o do verso 17: não cobiçarás nada de ninguém. Por que a noiva não precisa cobiçar nada de ninguém? Porque ela é suprida pelo noivo. Mas o que nós vemos na nossa sociedade é o que está em Tiago 4,1, por exemplo. Ele diz: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Olha a inveja aí, a cobiça. E nada podeis. Cobiçais, matais e invejais. Olha a força do negócio. Nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas nós somos uma sociedade movida pela inveja, e não é de agora. Eclesiastes 4,4 diz: então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. É quando você tem certos objetivos na vida, que você está correndo atrás aí, se matando, porque você olhou para o outro: mas meu irmão já tem isso, mas fulano de tal tem aquilo, eu também vou ter e tal, e se enche aí de frases de autoajuda e não sei o que, e se esquece de perguntar a Deus qual o propósito de Deus para a sua vida. Deus chamou você para quê? Muita gente na profissão errada, porque não aceita viver aquilo que Deus lhe deu. Vai tentar conquistar, vai se matar, vai até conseguir um posto e não vai ser feliz naquela profissão que dá a ele o dinheiro, porque quem ensina a gente que a gente luta por dinheiro é o mundo. O mundo serve ao dinheiro. O cristão não serve o dinheiro. O cristão usa o dinheiro. O mundo é usado pelo dinheiro, é controlado pelo dinheiro. Mamon é controlado pelo dinheiro. O dinheiro que tem e o dinheiro que não tem. Tem gente que fala assim: não, mas eu não tenho dinheiro, o dinheiro não me controla, eu nem tenho dinheiro. Pois é, mas todo mundo, irmão. Você conhece? Olha, é raro a gente conhecer. Quando você conhece um crente de verdade, você vê alguém que foi liberto do poder do dinheiro. Agora as pessoas, a maioria delas, vivem em função de um dinheiro que ela sonha, de uma riqueza que ela sonha, de possuir uma coisa que ela sonha. Mas o que você devia fazer é confiar no seu noivo, no seu Deus, e dizer: Senhor, eu estou pronto para fazer aquilo que o Senhor me deu o dom para fazer. Eu quero fazer isso com alegria. Não tem profissão ruim, irmão. Tem injustiça, porque é o mundo. Tem injustiça, que às vezes a pessoa trabalha e não recebe o salário que ela merecia. Tem injustiça, mas não tem profissão ruim. Toda profissão é abençoada, todo dom é abençoado. Então, não é pela cobiça que nós devíamos viver. E aí, a gente precisa tirar algumas aplicações para nós. Então, nós sabemos que a lei não caducou, os princípios da lei permanecem. A salvação sempre foi pela fé, não será por obras, é pela graça, sempre foi, sempre será. As estipulações, as leis são graciosas para nós, e elas chegam na nossa vida. Perceba, depois que Jesus já salvou você, é que Ele diz: agora viva uma vida nova, que eu te ensino a viver. A lei de Deus nos revela como amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. O que a gente aprende aqui com essas 10 palavras, com esses 10 mandamentos? Não ter outros deuses, exclusividade.
nenhuma imagem, devoção exclusiva a Deus. Sobre o nome de Deus, responsabilidade com o testemunho. O sábado, o que a gente aprende? Deus é prioridade na minha vida. Sobre os pais, eu aprendo sobre o princípio de autoridade, respeito à autoridade. Sobre matar, eu aprendo o valor da vida humana de qualquer pessoa. No adultério, não ao adultério, eu aprendo que eu preciso viver uma vida de santidade. Não ao roubo, eu preciso viver uma vida de dependência de Deus. Verdade é que eu compartilho da natureza de Deus, uma natureza de luz e não de trevas, de verdade e não de mentira. Cobiça, que eu preciso aprender a ter contentamento e gratidão, não preciso viver cobiçando o que é do outro, o que é de outra pessoa. E aí a gente chega lá no capítulo 24, que eu não vou ler ele todo, mas você pode dar uma olhada nele. Eu te recomendo que depois você leia do 20 ao 24. Você tem aqui como que a cerimônia do casamento. A aliança acontece aqui. E aí, 24, verso 8 diz: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Volta comigo lá naquele monte, irmão, aquele monte Sinai. O povo está ali na presença de Deus. Lembra como Deus se apresentou? Com trovões, relâmpagos, aquela nuvem espessa, aquela manifestação poderosa de Deus. Aí Ele dá a lei ao povo, mostra a seriedade da aliança naquele monte Sinai. Mas nós, irmãos, vivenciamos essa nova aliança em Jesus, não no monte Sinai, mas no monte Calvário, onde Cristo foi crucificado por nós. E Jesus, de uma forma muito superior a Moisés, Ele disse: este cálice é o sangue da nova aliança no meu nome. A nossa cerimônia de casamento com o Senhor foi lá no Monte Calvário. A aliança estava ali, o sangue. É ali que está a nossa aliança, a vitória. Nós somos a igreja, a noiva, casada com o Cordeiro. Nós devemos participar dessa aliança. Ela demanda alguma coisa de nós. Eu queria que os irmãos do louvor viessem à frente, porque nós vamos para a ceia do Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, fechasse os olhos e você examinasse a si mesmo. A Bíblia diz: examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examinando você mesmo, o que você diz sobre você na sua relação com o seu Deus? Exclusividade, devoção, testemunho, prioridade, respeito à autoridade, valor à vida, santidade, confiança no suprimento de Deus, verdade, luz, contentamento e gratidão. Está tudo aí? Convido os irmãos presbíteros a ficarem aqui comigo. Os que estão aqui presentes, presbíteros, podem vir aqui à frente. Irmão, se você ouviu essa lista aí e for sincero, você sabe que ninguém aqui passou com 10, todo mundo tomou bomba. Diante de Deus, todos nós temos que confessar pecados, irmãos. Diante de Deus, todos nós temos que dizer: Senhor, eu não sou a noiva que o Senhor esperava. Para que a gente possa ouvir: quem disse que eu estava esperando alguma coisa era de você. Não é a sua obra, é a minha obra. É o que eu fiz, é o que eu faço. Nós devemos chegar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Diz que você deve pedir perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você pode se alegrar no perdão de Deus, você pode se alegrar, e eu quero dizer mais para você, porque o que antes era um alvo, o povo recebeu a lei como um objetivo: é isso que vocês têm que fazer, mas eles não conseguiram. Nós, sim, na nova aliança, que é a continuidade da primeira aliança, mas agora numa plenitude maior, porque Cristo já se manifestou, e mais que isso, veja o que diz Hebreus 10:16: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei.
E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 50 dias desde que o povo saiu do Egito até o Monte Sinai. 50 dias desde a Páscoa, a morte de Jesus e ressurreição até o Pentecostes. No Pentecostes, o Espírito Santo é nos dado. Então já não é mais uma lei escrita na tábua de pedra, mas é uma lei escrita no coração pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Agora o Espírito Santo está em nós para nos dar a condição que nos faltava, irmãos, de servir a Deus. A força que nós não tínhamos agora em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo nós temos. Hoje você pode dizer não ao pecado, hoje você pode viver uma vida de santidade, e nós estamos num processo de santificação. A Bíblia diz que é de glória em glória, ou seja, de uma glória menor para uma glória maior, de uma manifestação menor de Deus para uma manifestação maior de Deus. Você, irmão, pode não ter chegado, nem eu, ao estágio onde nós vamos chegar, que é o estágio da glorificação com Cristo Jesus, mas você já não é mais o velho homem, já não é mais aquela pessoa que Jesus Cristo encontrou, que não valia nada, ninguém dava nada por você. Jesus Cristo deu a própria vida, Ele já resgatou você, Ele traz você para a aliança em Cristo Jesus, e é por isso que Jesus diz: é o cálice da nova aliança no meu sangue. Agora aquilo que era uma meta se tornou um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram o velho homem. Crucificamos o velho homem, irmãos. Hoje, a participar da ceia, você está dizendo: o velho homem está crucificado, o velho Enoque está crucificado, e eu sou nova criação em Cristo Jesus. Eu posso ser perdoado, agora eu confesso os meus pecados. Então agora você vai orar, confessando os seus pecados, entregando sua vida ao Senhor, renovando a aliança com Ele. Senhor Jesus, perdoa-nos. Senhor Jesus, queremos participar da ceia do Senhor perdoados. Obrigado por esse presente que é a lei é um presente. Oh Deus, obrigado, nós queremos estar debaixo da lei, nunca debaixo da maldição da lei. A maldição da lei, o Senhor encravou ela na cruz, estava ali no Senhor Jesus. Quando o Senhor derramou o seu sangue, foi por causa da maldição da lei. Mas nós, ó Deus, recebemos a lei como uma bênção, uma direção que pode ser alcançada, porque o Espírito do Senhor escreveu a lei no nosso coração e não na pedra. A verdade é que o Senhor nos tirou aquele coração de pedra e nos deu um coração de carne. E hoje, Deus, nós queremos comemorar que somos livres através de Jesus Cristo. Ao participar da ceia do Senhor, nos lembramos que fomos resgatados e que somos nova criação. Senhor, aceita, Senhor Deus, a nossa vida na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. O diácono Marcelo vai orientar a vinda, irmãos. O certo é: venha pelo centro, venha em direção aqui aos elementos aqui, depois você retorna pela lateral, tá bom? E assim a gente não fica encontrando, fazendo aglomeração assim. Você vem, retira, e a gente vai fazendo círculos assim, tá bom? Vem pelo centro quando for a sua vez, e vem. Nós vamos cantar ao Senhor. Se mantenha em oração, mesmo de olhos abertos. Vamos celebrar o Senhor. Fez
Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pensando aqui tanto na exclusividade do Senhor, né, e no dia do Senhor, e sabendo que esse é o último culto que nós estamos de portas abertas aqui, nós não sabemos quanto tempo nós vamos aí por decreto municipal, né, ter que ficar com as portas fechadas. Eu fico pensando quantas pessoas desejaram ou não estar na presença do Senhor. Enquanto para uns é uma perda muito grande, para outras pessoas é festa, porque são pessoas que gostam muito do amante, sabe? São pessoas que não priorizam a Cristo e para ele toda oportunidade de estar com o amante, o mundo, é bom. Tem gente, irmão, que não vem nos cultos presenciais, nunca vem, mas vai em tudo quanto é outro lugar. Mas ele tem como dizer assim: é que, né, sabe como é, né? Irmão, eu não sou seu fiscal. Ninguém aqui dessa igreja quer fiscalizar você, mas é diante do Senhor, do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, que nós temos que avaliar a nossa aliança. A aliança de Cristo é muito séria. Se Deus está chamando você para restauração, meu irmão, mesmo que seja em tempos difíceis como esse, saiba que Deus restaura você. Saiba que Ele é aquele que aceita de volta o pecador, aquele que busca a ovelha desgarrada. O Senhor ama você, não ame o mundo. Larga o mundo para lá. Sirva Jesus Cristo, valorize o que Ele tem dado a você. Pode ser que amanhã você não tenha. Jesus disse assim: é a última vez que eu vou cear com vocês, até que eu possa fazer isso de novo. Olha como que Jesus trata esse encontro com seus discípulos amados. Será que nós somos como aqueles discípulos que talvez tenham até chorado diante dessa palavra? Ou a gente era como Judas, que falava assim: ele não para de falar, né? Eu tenho que sair para ganhar meu dinheiro. Porque tinha o Judas lá. Mas não é você. Nós somos aqueles que dizem: Senhor, sou eu. Senhor, eu estou. Como é que eu estou, Senhor? Eu quero ser fiel ao Senhor. E com os pecados confessados e amando o Senhor Deus, participe. É para você. Participe do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Vamos comer e beber. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela comunhão. Obrigado pelo culto. Nós te agradecemos, Senhor. Irmãos, antes de impetrar a bênção, nós temos falaram que tem 13 marmitex ali do tropeiro que foi feito hoje. Na verdade, esse foi feito agora à tardezinho, no finalzinho da tarde, tá novinho ali. Se caso alguém quiser ainda, né, quiser procurar ali, tem 13, eu não sei, mas está aí à disposição. Depois que eu orar aqui, impetrar a bênção, peço a você que fique mais um instantinho. Nós temos uma homenagem aqui às mulheres. Que bom que a gente possa fazer isso biblicamente. Então eu vou pedir a você para ficar mais um instantinho. E se estamos passando um pouco hoje, realmente estamos, irmão. Peço perdão, mas vamos aproveitar mais uns minutinhos, que daqui a pouco a porta fecha, né? Vamos aproveitar. Vamos orar agora. Senhor, te agradecemos por esse culto, pela Tua palavra, pela Tua lei, que é um presente para nós. Ensina-nos a amar e a viver a Tua lei. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Se assenta mais um instante. Na última segunda-feira, no dia 8 de março, é um dia que é reconhecido internacionalmente como Dia da Mulher. Há muitas histórias em volta desse dia e por que essa data foi escolhida. Muitas são narrativas verdadeiras e algumas são narrativas falsas. Então, você pode, se quiser conversar comigo, eu te contar sobre isso, você me procura, que é muito interessante pensar. E quando se fala em Dia Internacional da Mulher, pense
injustiçados, em lutas a serem travadas, em colocar um fim à violência, em ter lugar de fala, em ter vez, em ter voz, em ser independente, em ter domínio sobre o próprio corpo, combater a opressão, combater a desigualdade. E a cada evento, cada frase de efeito, cada mensagem compartilhada na velocidade das redes sociais, vai se questionando e vai se moldando o que de fato significa ser mulher no coração de cada um de nós. Será que nós sabemos de fato o que significa ser mulher? Será que temos ouvidos para ouvir a única voz que realmente traz a verdade sobre nós como mulheres? Porque para compreender o que significa ser mulher, é preciso voltar ao princípio. Quando a voz que dá vida ao universo falou, e assim criou, macho e fêmea. Em seguida, abençoou o primeiro homem e a primeira mulher com a bênção da comunhão plena com o Criador, um com o outro e com as coisas criadas. É preciso entender que ele deu a cada um as suas particularidades, diferentes funções e igualdade de dignidade na sua perfeita presença. Deus nos fez a sua imagem e semelhança e, portanto, escolheu a cada uma de nós para sermos portadoras femininas da sua imagem. Em nossa relação com o homem, não havia disputa e nem opressão, só havia paz, complementaridade e essas coisas traziam glória ao nome do Criador. Mas nós sabemos que o pecado entrou na história e arrasou a vida como ela havia sido planejada. A corrupção da morte espiritual tirou tudo do eixo. E cada passo da jornada, a partir daí, nós, guiados pelo Espírito Santo que nós habita. Mas agora você deve se perguntar, o que tudo isso tem a ver com ser mulher? Eu explico. Ser mulher é reconhecer a graça e o privilégio de ser essa portadora feminina da imagem de Deus para a glória dele. Isso significa ver a vida e a nossa identidade em ninguém e em nada mais. Se somos jovens ou mais experientes, solteiras ou casadas, mães ou não, grandes empresárias, artesãs, professoras, comerciantes, donas de casa, cientistas, profissionais de beleza ou qualquer outra vocação que possamos exercer, nós o fazemos para que ele seja visto e adorado por outros. Se amamos sacrificialmente, estamos seguindo seu exemplo. Se nos sujeitamos a outros nas situações que a sua palavra diz que devemos, nós o fazemos porque o tememos e guardamos os seus mandamentos. Se lutamos pelas injustiças cometidas contra nós o fazemos buscando perdoar e lutar com as armas do Espírito e com a verdade de Deus, e não procurando por vingança ou a posição de superioridade e intimidação. Se caminhamos unidas e exaltamos umas às outras na prática das boas obras, nós o fazemos segundo a Escritura, para que seu caráter seja aperfeiçoado em nós e para que o mundo saiba que ele veio, está vivo e voltará. Nossa identidade feminina precisa estar firmada em Cristo, porque Ele nos ama como mulheres, porque foi assim que Ele nos fez. Na Bíblia, o amor especial que Ele demonstrou por nós como mulheres enche o nosso coração de gratidão e nos maravilha. Nós poderíamos citar muitas histórias de contatos de Jesus com mulheres, mas fiquemos com essa aqui. No capítulo 4 do Evangelho de João está o relato completo que você pode ler. O Senhor Jesus se desviou da rota mais óbvia em uma viagem para passar pela terra dos samaritanos, um povo que os judeus desprezavam. Ele foi a uma cidade onde havia uma mulher que também era desprezada por todos. Ela era marcada por uma vida de relacionamentos rompidos, amargura, traição e tristeza. Ela não tinha como viver em comunhão com outras mulheres, por isso ela não podia nem buscar água no poço no mesmo horário que elas iam. Jesus decidiu alcançar o povo daquela região, começando por aquela cidade, usando aquela mulher como seu primeiro testemunho. Ele viu uma mulher quebrada e desfeita, sem esperança e solitária, à margem da sociedade e discriminada por todos. Ele viu um coração morto e decidiu apresentar a ela a vida perfeita. Ele se revela a ela como o Messias esperado, a água da vida que satisfaz a sede da alma para sempre. Mas perceba este lindo detalhe. Antes de mostrar quem era, ele deixou bem claro para ela que sabia quem ela era, com todas as mazelas da sua história, para deixar evidente que não importava para ele quem ela tinha sido até ali. A partir de agora, ela seria reconhecida nele e por quem ele era, e por causa do que ele estava para fazer por todos nós.
Aquela mulher não quis nem saber do seu passado e nem se preocupou com o povo que a considerava menos do que nada. Ela voltou lá e anunciou a Cristo, aquele em quem ela descobriu de fato quem havia se tornado, uma mulher de Deus. Que sejamos portadoras femininas da imagem e semelhança deste Deus maravilhoso, em busca de santidade e coragem. Que sejamos proclamadoras do seu Evangelho, que nos coloque em paz com a nossa feminilidade, que nos enche de gratidão por termos sido escolhidas nele, antes da fundação do mundo, para sermos mulheres na sua presença. Que sejamos mulheres de Deus em nossa geração, e que ao olharem para nós, todos possam ver o caráter de Cristo para a glória de Deus. E o desafio que nós, como mulheres desta igreja, da nova igreja presbiteriana, temos para você como mulher, é que você possa, de forma intencional, anunciar este Evangelho que nos torna mulheres de Deus a outras mulheres na sua vida. Você vai receber uma lembrancinha e vai receber um cartãozinho como esse. E você está sendo desafiada essa semana, de forma intencional, a pelo menos 3 amigas enviar uma mensagem que mostre a elas, mulheres, o homem perfeito, o Senhor Jesus. Porque aquelas que conhecem o encontro com este homem perfeito são transformadas em verdadeiras mulheres, santas, puras, novas criaturas, mulheres de Deus, para a glória do Senhor. Aceite esse desafio, ore, converse com amigas, pessoas da sua família, pessoas do seu trabalho. Estamos enfrentando momentos difíceis e as pessoas, eu tenho certeza, receberam muitas mensagens de incentivo ao feminismo e a outras lutas aí de mulheres pelo mundo afora. Seja portador das boas novas. Evangelize as mulheres, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Se você ainda não fez isso, vai lá no Facebook, lá, segue a nossa página. É por lá que você vai acompanhar os cultos. Nas quintas-feiras, nós estamos trazendo um estudo muito importante aqui para a vida da igreja, porque nós estamos na nossa contagem regressiva para 50 anos e queremos, ao comemorar 50 anos como igreja, em fevereiro do ano que vem, poder dizer: nós somos uma igreja que cada dia é mais a igreja que Jesus espera que nós sejamos. Então, nós estamos ensinando a respeito das marcas de uma igreja excelente. Então, acompanhe a gente lá e vamos orar, pelo nosso país, e vamos aproveitar as oportunidades. Você ainda tem oportunidade, não é? Pequeno grupo aí no celular, vamos usar aquilo que nós temos, vamos nos manter unidos, tá bom? Deus abençoe você com uma semana cheia de Deus, em nome de Jesus.